E aí, pessoal, hoje a gente vai, vamos dizer, mergulhar em um tema que, quem sabe, né, para alguns sai um pouco distante da realidade da sala de aula, a filosofia. Mas, calma lá. A ideia é justamente mostrar como ela pode ser uma ferramenta bem poderosa na formação de cidadãos, mais críticos, mais engajados. Sim. E para isso, a gente vai explorar o artigo O Ensino da Filosofia no Contexto Escolar Atual. Realidades na Sala de Aula, do professor Jesuel Uda. É isso aí. O artigo do professor Jesuel sabe, uma ótima porta de entrada para essa discussão, porque ele vai além da teoria, né? Ele traz experiência real da sala de aula, as percepções dos alunos, os desafios que os professores enfrentam. E uma das coisas mais interessantes que ele coloca logo de cara é o vácuo que a filosofia viveu no currículo brasileiro por mais de 40 anos. 40 anos. Nossa, é muita coisa, né? Depois Imagina, gerações inteiras sem ter contato formal com essa disciplina. É tão fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico, da capacidade de questionar o mundo. E o mais legal é que o artigo não se limita só a lamentar essa ausência, né? Uhum. Ele vai a fundo, ele analisa o contexto da reintrodução da filosofia no currículo em 2008. Certo. E o que a gente vê é que essa volta não foi só para tapar um buraco, mas na verdade uma resposta a uma série de demandas da sociedade, né? É verdade, a gente estava vivendo e ainda vive, né? Tempos turbulentos, com crise de valores, aumento da violência, corrupção. E a sociedade como um todo começou a enxergar na filosofia uma ferramenta para fortalecer a democracia. Formar cidadãos mais conscientes, mais engajados. Exatamente. É aí que a gente começa a ver a força da filosofia, sabe? Ela surge como uma resposta a problemas concretos, como uma forma de buscar soluções para os desafios do nosso tempo. Só que, como o artigo bem coloca, né? Essa volta triunfal encontra algumas pedras no caminho. Sim. E a principal delas, talvez, a resistência dos próprios alunos. O artigo traz relatos, alguns até engraçados, de alunos do primeiro ano do ensino médio questionando a utilidade da filosofia. Dizendo que ela não garante emprego, que preferiam ter mais aulas de matemática. Nossa. É quase um choque de realidade, né? Total. E essa reação, por mais que possa parecer ingênua, né, nos leva a uma reflexão importante sobre a forma como a nossa sociedade, de maneira geral, enxerga a educação. Parece que a gente está preso numa lógica muito pragmática, utilitarista, em que o conhecimento só tem valor se tiver uma aplicação prática e imediata, especialmente no mercado de trabalho. É como se a gente tivesse esquecido que a educação e a filosofia em particular tem um papel muito mais amplo, né? Vai além da formação profissional. Com certeza. E aí, mais uma vez, o artigo do professor Jesuel nos traz uma luz, né? Ele destaca o papel fundamental do professor de filosofia nesse processo. Sim, é o professor quem tem a missão de mostrar aos alunos que a filosofia não é uma disciplina distante da realidade, mas é uma ferramenta poderosa para entender o mundo, entender a si mesmo. Exatamente. E para isso ele precisa ir além das aulas tradicionais, sabe? É preciso conectar os conceitos filosóficos com a vida cotidiana dos alunos, com as questões que realmente importam para eles. E como fazer isso na prática? O artigo, ele nos dá algumas pistas. Sim. Ele destaca a importância de trazer para a sala de aula debates sobre temas atuais, dilemas éticos que os alunos enfrentam no dia a dia, questões que os façam questionar o senso comum, as verdades absolutas que a gente encontra por aí. Faz todo sentido. É mostrar que a filosofia não é só coisa de gente barbuda de toga. Mas que ela está presente em tudo, nas nossas relações, nas nossas escolhas, na forma como a gente enxerga o mundo. Exatamente. E o mais interessante é que, quando a gente consegue fazer essa conexão, a reação dos alunos muda completamente. O artigo cita casos de estudantes que, no início, eram totalmente resistentes à filosofia, mas que, a partir do momento em que se viram diante de um debate sobre um tema que era próximo a eles, acabaram se engajando de uma forma que nem eles mesmos esperavam. Que legal! E o que mais me chamou a atenção no artigo foi a forma como o autor usa Foucault para explicar a importância do questionamento, da desconstrução de discursos, né? Sim, é uma sacada genial, né? Ele traz Foucault, que é um filósofo super complexo, para falar de algo que a gente vive o tempo todo, a influência do discurso, do poder, na forma como a gente pensa e age. É verdade. E aí a gente vê como a filosofia pode ser uma ferramenta de libertação, de empoderamento, sabe? Ela nos dá as ferramentas para questionar os discursos dominantes, para enxergar o mundo com mais clareza, sem as amarras do senso comum. Exatamente. E aí a gente volta para o papel fundamental do professor. É ele quem vai mediar esse processo, quem vai instigar a reflexão crítica, o questionamento, a busca por diferentes perspectivas.
Mas e os desafios, né? O artigo também fala bastante sobre as dificuldades que os professores enfrentam, principalmente no que diz respeito à falta de preparo para ensinar filosofia depois de tantos anos fora do currículo, né? Sem dúvida, é como se os professores tivessem que reconstruir o ensino da filosofia do zero. E, além disso, eles ainda precisam lidar com currículos engessados, falta de apoio da gestão escolar, pressão por resultados, uma batalha constante para garantir que a filosofia tem um espaço e importância que merece na educação. E o mais preocupante é que essa falta de apoio, de investimento na formação dos professores acaba reforçando a ideia de que a filosofia é uma disciplina desnecessária, como alguns alunos costumam dizer. É um ciclo vicioso que precisa ser rompido para que a filosofia realmente floresça nas escolas. Com certeza. A gente precisa investir na formação continuada dos professores, oferecer recursos pedagógicos adequados, criar um ambiente escolar que valorize o pensamento crítico, a reflexão filosófica. Só assim, a gente pode garantir que as novas gerações tenham acesso a essa ferramenta tão poderosa para a construção de um futuro melhor. E para além da formação dos professores, acho que a gente precisa também trabalhar para mudar a percepção da sociedade em relação à filosofia, né? Mostrar que ela não é só uma disciplina teórica, abstrata, mas é uma forma de pensar e agir no mundo que nos ajuda a lidar com os desafios da vida de maneira mais ética, mais crítica, mais consciente. Concordo plenamente. A filosofia não deve ficar confinada às salas de aula. Ela precisa permear todas as esferas da vida social. Mostrar a relevância dela para a construção de uma sociedade mais justa, democrática, humana. E isso só é possível com o esforço conjunto de educadores, gestores, famílias e da sociedade como um todo. E é nesse ponto, sabe, que a gente precisa destacar a importância de uma abordagem didática que dialogue com a realidade dos alunos. Não adianta a gente, chegar com um discurso pronto, cheio de jargões, conceitos abstratos, se a gente não conseguir mostrar como a filosofia se conecta com a vida deles, com os problemas que eles enfrentam, com as questões que os inquietam. É verdade. É como se a gente tivesse que traduzir a filosofia para a linguagem dos jovens, né? Mostrar que ela não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma ferramenta poderosa para entender o mundo, entender a si mesmo. E o artigo do professor Jesualdo traz alguns exemplos bem interessantes de como fazer isso, na prática. Sim, ele fala, por exemplo, da importância de usar filmes, músicas, séries, games, tudo que faz parte do universo dos jovens, como ponto de partida para a discussão de temas filosóficos. Legal. E ele também destaca o papel do debate em sala de aula, da troca de ideias, da construção coletiva do conhecimento. Isso faz muito sentido. É tirar a filosofia do pedestal, sabe? Mostrar que ela não é um conhecimento pronto, acabado. Mas um processo constante de questionamento, de busca por respostas. E o legal é que, quando a gente faz isso, a gente acaba estimulando nos alunos habilidades que são essenciais para a vida em sociedade, né? Como a capacidade de argumentar, de defender um ponto de vista, de respeitar a opinião do outro. Com certeza. E aí a gente volta para aquela questão inicial, da percepção de que a filosofia é inútil. Na verdade, o que a gente precisa mostrar é que o pensamento filosófico é uma ferramenta poderosa para qualquer profissão, para qualquer área da vida. Exatamente. Porque ele nos ensina a pensar de forma crítica, a questionar as coisas, a buscar soluções criativas para os problemas. Isso é fundamental para qualquer pessoa, seja ela um médico, um engenheiro, um artista, um professor. E por falar em professor, o artigo do professor Jesuel também traz uma reflexão muito importante sobre a formação dos professores de filosofia, Ele argumenta que depois de tantos anos de ausência da disciplina no currículo, muitos professores acabaram se sentindo despreparados para lidar com os desafios do ensino da filosofia. É verdade. E essa falta de preparo, muitas vezes, acaba se refletindo na forma como a disciplina é ensinada, Sim. O que pode contribuir para reforçar aquela ideia de que a filosofia é chata, difícil, desinteressante. Sim, é um ciclo vicioso que a gente precisa romper, E para isso é fundamental investir na formação continuada dos professores, oferecer cursos, oficinas, materiais didáticos que os ajudem a se atualizar, a desenvolver novas metodologias de ensino. E essa formação, na minha opinião, precisa ir além do conteúdo, sabe? Ela precisa dar ferramentas para o professor conseguir lidar com os desafios da sala de aula, com a diversidade de alunos, com a resistência que alguns podem ter à disciplina. Concordo plenamente. É preciso dar ao professor segurança, autonomia, para que ele possa construir a sua própria prática. Adaptando o conteúdo à realidade da sua turma, experimentando novas abordagens, buscando sempre a melhor forma de despertar nos alunos o interesse pela filosofia. E aí, quem sabe, a gente começa a formar uma nova geração de filósofos,
jovens que não vejam a filosofia como algo distante da sua realidade, mas como uma ferramenta poderosa para transformar o mundo. Seria fantástico. E para isso a gente precisa, mais do que nunca, valorizar o trabalho dos professores de filosofia, né? Reconhecer a importância da missão deles na formação de cidadãos críticos, conscientes, engajados. E aí, o que você acha? Depois dessa nossa conversa toda, será que a gente conseguiu te convencer de que a filosofia tem um lugar importante nas escolas? Vimos os desafios, né? A resistência dos alunos, a falta de preparo de alguns professores, mas também vimos o enorme potencial dessa disciplina para formar mentes mais críticas, mais conscientes, mais preparadas para os desafios do mundo, né? Eu acho que sim, né? Acho que a gente conseguiu plantar uma sementinha, pelo menos. Mostrar que a filosofia não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas sim, uma ferramenta poderosa para entender a nós mesmos e o mundo à nossa volta. E quem sabe, né, inspirar alguns professores a se aventurarem nesse universo e descobrirem o prazer de ensinar a filosofia. Para quem já se aventurou, fica o convite para repensar a sua prática, né? Buscar novas metodologias, se aproximar da realidade dos alunos, mostrar que a filosofia está presente em tudo, desde as redes sociais até os grandes dilemas da humanidade. Exato. A filosofia não precisa ser chata, distante, abstrata. Ela pode ser viva, pulsante, engajada. E o professor tem um papel fundamental nesse processo de tradução, digamos assim, de aproximação da filosofia com o universo dos jovens. E para terminar, fica aquela pergunta, né, que não quer calar. Qual o papel da filosofia na construção de um futuro melhor? Olha, eu acredito que a filosofia, com essa capacidade que ela tem de nos fazer questionar, refletir, buscar diferentes perspectivas, ela é essencial para a construção de um futuro mais justo, mais ético, mais humano, né? Um futuro em que as pessoas sejam capazes de pensar por si mesmas, de tomar decisões conscientes, de agir com responsabilidade. Isso aí. Que a gente possa, então, usar a filosofia como farol para iluminar os caminhos, né, que nos levam a esse futuro. E que os professores de filosofia, com a paixão deles pelo conhecimento, a dedicação aos alunos, sejam os guias nessa jornada. É isso aí. Afinal, como diria Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida.